uma string é um texto. Esse texto ele tem que começar com abre aspas e fecha aspas. Aí aqui no meio dessas aspas vem o texto. O problema é o seguinte, e se lá dentro do texto eu tiver que usar aspas? Mas eu já tenho aspas aqui. Então aí você vai usar aspas simples. Aqui são as aspas duplas, que é o início e o final da string. E aí dentro da string vai ter aspas também. Então aí você vai usar aspas simples. Então, por exemplo, aqui, ó, a letra A entre aspas. A letra A entre aspas vai ficar as aspas duplas para iniciar e fechar a string. E no meio aqui a letra A também entre aspas. Só que aí, entre aspas, simples. O que é uma query? É uma consulta. Uma consulta que você faz ao banco de dados. Você vai lá no banco de dados, consulta o que tem no banco de dados e traz para onde você quer trazer o resultado daquela consulta. Uma query nada mais é do que uma string, só que dentro dessa string vai ter comandos de banco de dados. O comando de banco de dados mais utilizado é o select, que você vai trazer dados, você vai selecionar dados do seu banco de dados. Então aqui, ó, nós temos uma tabela que vai ser o nosso banco de dados. Nós temos aqui a data, a descrição, o valor e a situação. Vamos supor que eu queira trazer aqui, ó, somente as 3 primeiras colunas. O que eu posso fazer? Igual a query, vou lá no meu banco de dados e seleciono os dados aqui, ó. Aí eu coloco ponto e vírgula e aí vem a string de consulta ao banco de dados. Eu falei para você que a string começa com abre aspas e fecha aspas. Então está aqui a string de consulta e esse parêntese aqui, ó, é para fechar a função query. Então qual vai ser a minha string de consulta? Select. Vou usar select quando eu quero trazer dados que estão no banco de dados. Asterisco. O que significa esse asterisco? Significa tudo. Traga tudo do banco de dados. Mas se eu for trazer tudo do banco de dados, então não faz sentido, porque aqui já tem o meu banco de dados com tudo. Então eu vou colocar uma condição, desde que. Esse desde que é o where, né, que quer dizer onde. Onde estiver a condição que eu vou colocar aqui. E a condição vai ser a diferente de aspas, aspas. Lembra que eu falei na explicação do início do vídeo. E se eu quiser colocar algo entre aspas dentro da string, que já é algo que começa com aspas e fecha aspas? Eu vou colocar entre aspas assim, com aspas duplas? Não, porque aí vai dar a impressão de que aqui fechou uma string, nessas primeiras aspas aqui, você fechou a string. Quando você coloca aspas, você fecha a string. E aí aqui abriu uma outra string. Então aqui eu estou com duas strings. Então para eu não ficar com duas strings que não vão fazer sentido, eu vou usar aspas simples. Você tem um intervalo em que você vai buscar os dados e depois tem a string de consulta a esses dados. Só que como eu tenho data na coluna A, é como se eu estivesse falando, traga-me todos os dados, desde que na coluna A não tenha data ou não tenha uma célula em branco. Então aqui eu vou ter que usar a coluna B para dizer desde que a coluna B não esteja em branco. Aí ele me traz aqui os dados. Todos os registros em que a coluna B não está em branco.
Então vamos entender isso que eu acabei de falar. Quando se trata de uma data, ele vai interpretar o seguinte, que essa data ela tem que começar com uma aspa simples e terminar com uma aspa simples. Aí aqui você coloca a data. Por exemplo, 2023, 12, 24. A data vai ter que ser nesse formato aqui, ó. Primeiro o ano, depois o mês e depois o dia. E ela vai ter que estar entre aspas simples. Então ali, quando eu coloquei as aspas simples, ele está interpretando o seguinte: ou eu estou falando que é em branco, ou eu estou falando que é uma data. Porque quando for em branco, também vai ser aspas simples, vai ser assim, ó, aspas simples. Então essas aspas simples aqui quer dizer em branco. E diferente de vai ser o sinal de menor e o sinal de maior. Então ali, quando eu coloquei aspas simples, ele interpretou desde que não seja uma data e desde que não esteja em branco. Se eu não quiser falar diferente de em branco, eu posso falar não seja nulo. Então eu coloco assim, ó, is not null. Então eu quero que traga todos os dados de A a D, desde que A não seja nulo. Vamos ver como fica aí. Então aí, ó, ele trouxe todos os registros, excluindo aqueles que estão em branco, ou seja, os que estão em branco são nulos. E a minha condição era para não trazer os nulos. Aí aqui, ó, se eu quiser, por exemplo, fazer uma consulta em que a condição seja uma determinada data, eu vou ter que usar essas aspas simples aqui, ó. Então, por exemplo, desde que A seja maior que uma determinada data aqui, por exemplo, 2023, 1. E sempre que eu for usar uma data, eu tenho que indicar para ele que aquilo é uma data. Então, eu vou ter que escrever aqui, ó, date. Aí vamos ver o que ele vai trazer. Ele trouxe aqui, ó, os registros em que a data é posterior a 1/1/2023. Agora, e se, por exemplo, essa data 1/1/2023 estiver em uma célula? Vou colocar aqui, ó, dia. Aí vou colocar uma data aqui, que é 1/1/23. Aqui na string de consulta vai ficar assim, ó. A data da célula eu vou ter que colocar aqui. Então, eu vou ter que fechar a string aqui, colocar um e comercial aqui, para juntar com o valor da célula, e mais um e comercial aqui, para juntar com essa aspa simples aqui, ó. Só que, para essa aspa simples não ficar solta, eu vou ter que colocar ela entre aspas. Então, entre essas duas aspas aqui, que são uma string, eu vou colocar a aspa simples. Aí aqui eu posso colocar a data. Só que essa data eu vou ter que converter para o formato americano, que é aquele formato que eu falei, 2023, 1, 1. Então vai ficar assim, ó. A função texto é que vai me converter essa data. A função texto, ela pede o texto da data, que está aqui na G2, e o formato da data. Esse formato da data também é uma string, então tem que vir entre aspas. O formato da data vai ser o seguinte: y, 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 querendo dizer que o ano tem 4 dígitos. Depois, mm, querendo dizer que o mês tem 2 dígitos. E dd, querendo dizer que o dia tem 2 dígitos. Aí está pronta a minha string de consulta. Então, ó, no lugar da data, que ela estava entre aspas simples, eu coloquei um e comercial, a função texto, mais um e comercial, para que no final da data fique aqui a aspa
simples. Então, aí ele me trouxe o resultado de acordo com esse dia aqui, ó. Todos os resultados que estão depois desse dia. Se eu mudar aqui, por exemplo, a data para 1/2/2023, aí ele mudou aqui também, ó. Eu quero que me traga todos os registros, desde que na coluna C o valor seja maior que o valor que está em H2. Então, para valores, eu não tenho nada daquela questão de aspas simples, converter. Valor ele já interpreta normalmente. Então, aqui, ó, eu vou colocar um valor aqui, ó, na H2. Aí ele me traz aqui, ó, os registros em que o valor é maior que 100. Se eu quiser, eu posso colocar também maior ou igual. Vai ficar assim, maior ou igual. Aí ele me traz aqui, ó, os registros. Se eu mudar esse valor aqui para 300, aí modifica aqui também os registros. Suponha agora que eu queira trazer os dados entre duas datas, que é a data de início e a data final. Então, eu vou dizer que A vai ter que ser maior que a data que está em G2 e A vai ter que ser menor que a data que está em H2. Aí eu tenho que colocar a aspa simples lá no final para fechar a data de H2. Colocar aqui, ó, a aspa simples para iniciar a data de H2. Essa aspa simples aqui, ó, fecha a data de G2 e essa aspa simples aqui abre a data de G2. E aqui no meio eu vou ter AND, que é para adicionar condições. O A vai ter que ser maior que G2 e o A vai ter que ser menor que H2. Aí aqui ele me traz o registro que está entre essas duas datas. Agora eu vou trazer aqui, ó, as três colunas, desde que a coluna D não esteja escrito apagar ou esteja escrito pago. Where coluna D seja igual, abre aspas simples, pago, fecha aspas simples. Aí eu vou ter que selecionar aqui, ó, de A a D, onde a coluna D seja igual a pago. Ele me traz aqui, ó. Ou então eu posso dizer, seja diferente de pago. Ele me traz aqui um registro em que a situação é a pagar. O valor, eu posso colocar assim, onde a coluna C seja maior que I2 and a coluna C seja menor que J2. Então, aí eu vou colocar os valores aqui, ó. I2 eu vou colocar 500 e J2 eu vou colocar 5.000. Aí ele me traz aqui, ó, o valor 2.000. Então, ficou assim, ó, select asterisco where C maior que I2 e C menor que J2. Lidando aqui com a coluna B, me traga todos os registros, desde que a coluna B seja diferente de, abre aspas simples, fecha aspas simples. E fecha aspas duplas, que é para fechar a string. Aí aqui eu vou colocar o texto que eu quero colocar na consulta, cadeira. Desde que na coluna B não esteja escrito cadeira. Então, como cadeira é um texto, tem que vir entre aspas. Só que como esse texto está dentro de uma string, então ele vai vir entre aspas simples. Aí ele me trouxe, ó, os registros mesa e tapete. Então ficou select asterisco where coluna B seja diferente de cadeira, entre aspas, simples.
Então, se for data ou texto, nós vamos ter que usar esse texto ou essa data, entre aspas, simples. Se for valor, não precisa. Agora eu vou escrever assim: select asterisco where b seja igual. Aí eu vou fechar a string, colocar um e comercial, vou colocar K2. Só que como em K2 eu tenho um texto, esse texto precisa vir entre aspas simples. Então eu coloco aqui, antes de fechar a string, uma aspa simples, e no final do texto eu tenho que colocar mais uma aspa simples. Então eu coloco mais um e comercial, abro aspas, aspas simples, fecho aspas. Aí ele me traz todos os registros que tem cadeira na coluna B. Agora vamos supor que eu tenha dados em uma planilha e dados em outra planilha. Aí eu queira juntar esses dados das duas planilhas e fazer uma consulta com eles. Então eu não preciso juntar os dados, eu posso juntar apenas na consulta. Então eu coloco os intervalos que eu quero usar entre chaves. Então, o primeiro intervalo que eu quero é página 1, de A a D. O segundo intervalo que eu quero, eu vou separar por ponto e vírgula. Vai ser a página 4, de A a D. Aí eu fecho chaves. Só que quando eu junto intervalos e uso as chaves aqui, eu não posso mais usar a letra da coluna. Eu vou ter que escrever col e o número da coluna, que aqui seria a coluna 2, a coluna B. Ele me traz aqui, ó, os dados. Eu tive que mudar aqui, ó, de coluna B para a coluna 2. Se este vídeo foi útil para você, deixe o seu like e se inscreva no canal.